Paz de alça, meus irmãos. Vocês estão bem? Aí, tá ficando bonito aqui, né, irmãos? Olha como que, paz de alça. Olha como que cresceu, né? Agora aqui cabe os 300, hein? Sim. Hã? Agora aqui cabe os 300. Grato a Yauch, grato a Yau. Irmãos, irmãos, vamos aqui abrir em Filipenses 3. A gente já fez um ruminar aqui do desafio, né? Já fez o ruminar do desafio. Pai Josh, meu irmão, que Deus te abençoe. Aí, nós sabemos que toda a nossa vontade, meus irmãos, está voltado para fazer a vontade de Yau, né? E às vezes assim a gente deixa passar algumas coisas, né? Eu falo para os irmãos que eu vou voltar a fazer. Todas as manhãs eu colocava textos. Eu continuo meditando na palavra, tudo mais. Mas às vezes a gente, com tantas coisas, né? Às vezes eu pego meu celular assim, tem mais irmãos chamando, mais irmãos envolvendo a gente. Mas a prioridade é aquilo que Algo nos chamou para fazer, né? E cada um aqui, meus irmãos, tem o quê? Um dom, uma capacidade e uma tarefa a ser exercida, e precisa colocar isso aqui em prática. É tempo agora de a gente pegar, já viu aqueles corredores de maratonistas? Às vezes eles pegam um impulso, né, para trás, para avançar melhor, mais à frente. Aqueles nadadores, o irmão José Amanta aí não, né? Eles voltam para trás para saltar mais longe, para pegar impulso. É a nossa condição. Às vezes a gente vai no caminho, as circunstâncias vêm e tenta às vezes nos parar, mas aí a gente pega força de novo e vai. Porque isso é o quê? Isso é a perseverança diária, é a perseverança constante. Paz de alça, meus irmãos. Então, vamos abrir aqui, em Filipenses capítulo 3. Só que a gente vai pegar do capítulo 2, tá? Primeiro, capítulo 2, versículo 12. Capítulo 2, versículo 12. Portanto, meus amados, como sempre tendes obedecido, não só na minha presença, porque vocês vão saber se comportar na casa de Yau, que é coluna e o quê? Então, enquanto espera a minha presença, se comportam. Portanto, meus amados, como sempre tendes obedecido, não só na minha presença, mas também o quê? Particularmente agora, na minha ausência, operai a vossa salvação com temor e tremor. É o tempo de hoje. Eu lembro da irmã Maria Costureira, uma vez ela fez uma exortação no grupo relacionado a isso, há muito tempo atrás, relacionado ao temor e tremor, né? Por quê? Porque a oração, ou melhor dizendo, o nosso comportamento diário diante de algo, ele tem que ser com temor e tremor. O que é o tremor, irmã Diene? Temor e tremor. O que é o tremor? Fugiu?
Irmão Edgar. Tremor é aquilo que você tem que se afastar das coisas que te afastam do espírito de alma. É. Tremor é Irmão Isalino, hã? simplesmente medo. É, o temor é o quê? Medo de fazer uma coisa errada. Não, o temor é o respeito. Temor é respeito, agora O tremor, você tem tanto temor que você tem medo de desonrar, desagradar. E você o quê? E você geme para não fazer o quê? Desagrado a Yahweh. Então você chora na presença de Yahweh, né? Porque você tem tanto respeito, mas tanto respeito, que entra nessa parte do tremor. Pega aí no dicionário aí, tremor. O que significa tremor? Pega aí. Vamos ver. Temor Esse reverência, tremor, que se refere justamente ao medo de perder a salvação. Viu? Ou seja, A Bíblia, eu referi à Bíblia. por quê? Porque é exatamente aquele respeito tão grande, mas tão grande, mas tão grande, que a gente não se pensa somente na salvação, em perdê-la, mas a gente pensa em desagradar aquele que nós encontramos, achamos. Fala, amado irmã Débora. Eu vou falar assim, eu lembro de um tempo atrás, né? O papai falou sobre. Eu não lembro o que exatamente, mas as palavras dele me trouxe tanto temor que eu senti o meu coração, meu peito tremer. Literalmente, né? Eu senti um tremor por dentro, porque eu sabia que aquelas palavras não eram sérias. Seu coração até tremeu. Isso, e nos dava tremor. É. Aí eu lembro que em Isaías 66, versículo 1 e 2, versículo 2, né? Versículo 1, assim diz Yahweh, o céu é o meu trono e a terra é o escabelo dos meus pés. Isso. Que caso me haver de fazer, que lugar para o meu repouso? Tudo isso foi a minha mão que fez, tudo isso me pertence, diz Yahweh. Eis para que estão voltados os meus olhos, para o pobre, para o abatido, para aquele que treme diante da minha palavra. Exatamente, exatamente. Então, percebe isso? Então, irmãos, quando a gente fala do tremor, a gente fala do medo de causar algo, o quê? Entristecer o espírito de Yahweh, de entristecer Yahweh, de entristecer o quê? O anjo, porque ele é o quê? Severo. Ao mesmo tempo é o medo de entristecê-lo e ao mesmo tempo é o respeito, né? Na exortação, quando ele exorta ali, vou falar de mim, eu recebo uma exortação, ainda que eu tenha palavras que para mim seria justificável, eu me calo, ainda que eu pense que eu esteja certo em querer me justificar, mas eu prefiro me calar, porque Yahweh, que está nele, com uma porção maior do que a dos seus irmãos, vê além do que eu vejo, então é melhor eu me calar. No primeiro momento, acha para mim aquela passagem que João Paulo fala assim, no primeiro momento a repreensão, a exortação, ela é ruim, mas depois causa um benefício, uma alegria. Aonde que está? Acha para mim essa passagem. Oi. Também quando foi lá no pecado lá de Adão e Eva, ele foi perguntar por que vocês fizeram isso, eles ficaram justificando. Ficaram justificando. E não era para ter feito isso. Porque a justificativa na exortação, ela é o quê? Se a justificativa vem de Yahweh, melhor dizendo, a exortação vem de Yahweh, não existe justificativa, é se calar. E se eu entendo que o mensageiro
tem nele o espírito compartilhado, que vem do 7º para o 6º, o 6º é Micael. A 6ª haste, que tem uma porção maior do que seus irmãos. O 7º é Yalcha, que tem uma porção completa, plenitude. Sendo assim, com esse espírito compartilhado dele, eu não posso ir contra, porque eu sei que ele está falando de algo. Entendeu? Aí, onde que está? Hebreus 12, 11. Vamos abrir lá. Hebreus 12. 12, 11? 2099. Vamos pegar do versículo 5, tá? Vamos pegar do versículo 5. Os irmãos podem ter temor e tremor à vontade. Isso é bom e é mostrar zelo e cuidado com as coisas de alma. Mas os irmãos também precisam ser o quê? Precisam ser ativos, trabalhadores ativos, não inativos, ativos. O que é o trabalhador ativo? Ele quer se apresentar, se envolver, participar. Ele não está fazendo ali para mostrar, vou gravar um áudio aqui e tal. Não. Você grava um áudio, se for alguma coisa de resumo que você quer falar, quer expor o que você entendeu, você manda para um dos anciãos. Se for válido, ele fala, pode postar. Se não, ele vai mudar, faz assim e tal, enfim. Igualzinho o irmão Moisés. O irmão Moisés, direto, ele mandava imagem em particular para os irmãos e mandava também no grupo. Aí, eu, vendo as imagens, falei para ele, irmão, essa imagem não bate com o texto. Às vezes o texto estava escrito errado e tudo mais. Aí eu falei, você me manda para você não ser exortado pelo papai no grupo. Que às vezes você coloca uma imagem que não tem necessidade. Aí ele, não, ótimo, maravilha, vou fazer isso sim. Aí começou a me mandar. Aí agora, toda a imagem que ele já manda, já passou pelo ancião. Por quê? Parece algo bobo. Mas não é. É o zelo, o cuidado que a gente tem de falar assim, eu vou fazer assim para não desagradar o anjo. O anjo está observando as coisas, meus irmãos. Porque quando fala assim, olha, os 7 olhos, que são os 7 chifres enviados por toda a terra, ele faz parte também do olho enviado por toda a terra. E respeita a presença. Por que ele faz parte, Mandjuli, do olho, dos 7 olhos enviados por toda a terra? É um dos 7 espíritos de Ial. Qual que é o espírito deste olho enviado por toda a terra, irmã Júlia? O temor é Ial, que é qual haste? A 6ª haste, que vem qual era? A 6ª era. É coincidência? Não, não é coincidência. É para causar o que em nós? Mais temor, mais temor. Exatamente. Exatamente. Então vamos abrir aqui, ó, ver aqui, ó, Hebreus 12, versículo 5. Ó, diz assim: todos encontraram? Ainda estou vendo folhear de Bíblia. Tanto tempo que a gente falou para abrir. Muito bem. Ele não julgará por ouvir dizer. Isso está onde? Está em Isaías 11. Ele não julgará por Isaías e Yalcha. Ele não julgará por ouvir dizer, e sim pelo que ele viu. 2 formas dele ver. Quais são as 2 formas de ele ver, irmão Murilo? Tem 2 formas de ele ver. Quais são? Quais são as 2 formas de ele ver, irmã Adriana? A primeira é que ele vem na terra pessoalmente, e a segunda é que tem seus ministros para ver por ele. Quando fala os 7 espíritos enviados por toda a terra, você vê aqueles anjos que foram enviados, igual você pega lá Sodoma e Gomorra. As 2 testemunhas fazem parte do espírito de Ial enviado por toda a terra. Entendeu?
São testemunhas oculares. Então, o momento na condição do sétimo, ele envia. No momento da condição do sexto, ele mesmo vem. É o que ele está fazendo. É o que ele faz hoje. É o ancião. O ancião mor, né? É o mensageiro da era Filadélfia. Papai. Vamos lá. Hebreus 12, 5. Vós esquecestes, acharam, irmãos? Vós esquecestes a exortação que foi dirigida como a filhos. Meu filho, não desprezes a correção do mestre, e o mestre é o Espírito. Não desanimes quando ele te repreende, pois o mestre educa a quem ama. Educa a quem ama. Aí deixa aí marcado. Tá vendo? Cria uma dimensão. Vamos lá em Apocalipse 3, versículo 19. Pois o mestre repreenda a quem ama. O mestre é o Espírito. Quem é o Espírito? Irmão Murilo. O Espírito é o mestre. Então, eu quero saber o nome do Espírito. Yahshua Micael. Isso. Então, o Espírito é Yahshua Micael. Então, vamos lá. Apocalipse 3:19. A carta para a era Laodiceia. Quanto a mim, o Espírito, Yahshua, repreendo e corrijo a todos que amo. Repreendo e corrijo a todos que amo. Aí volta lá. Shaul Paulo. Então, ele ama. Mas você quer participar da repreensão da era Filadélfia? Quando eu falo repreensão, é exortação. A exortação presencial com o anjo aqui para moldá-lo e assim você não ter que enfrentar a morte na terra, porque nós vamos enfrentar a morte, mas no céu. Quando eu falo morte, falo de Lúcifer. Então nós vamos enfrentar a morte, Lúcifer, no céu. Mas você quer enfrentar aqui na terra ou você quer enfrentar no céu? No céu. Quando você fala eu quero enfrentar no céu, significa que você está aprendendo com aquele que foi experimentado em tempos antigos. Ele foi exortado, disciplinado e foi capacitado para o tempo de hoje. Qual o tempo de hoje? O tempo da era Filadélfia, em que viemos num corpo limitado e é fraco esse corpo. Mas agora, na condição da plena, melhor dizendo, do ser completo, do pleno ser completo, corpo, alma e espírito, nós temos o quê? Uma responsabilidade de quê? De fazer conforme a ordem do mestre. As regras, não cumprindo elas, significa o quê? Vai ter que participar da exortação na era Laodiceia. Porque você, aquele que age dessa forma, vai ser repreendido na era de Laodiceia, exortado, e terá que enfrentar a morte na terra, inclusive a morte de Lúcifer e a morte do corpo físico, que é a morte literal do corpo físico, dessa matéria aqui humana, né? Então o que é melhor? Filadélfia sendo exortado ou Laodiceia sendo exortado? Para onde você quer ir? Filadélfia sendo exortado para aprender e ser ascendido, é óbvio, né? Então fala, ó, versículo 5 de novo, Hebreus 12, 5. Vós esquecestes a exortação. Vamos pegar do versículo 1, 12, 1. O exemplo de Yahshua Mashiach, o teólogo colocou aí, tá vendo? O exemplo. O exemplo. Ó, presta atenção. Portanto, também nós, como tal nuvem de testemunhas, olha, tal nuvem.
tal nuvem de testemunhas ao nosso redor, rejeitando todo o fardo e o pecado que nos envolve, corramos com perseverança, para o certame que nos é proposto. O que é o certame? É o exame, a prova, né? Isso. É uma condição de falar assim, você está passando por um momento que está sendo experimentado. Então ele fala, com perseverança para este momento que nos é proposto. Qual momento? 1260 dias. Tempo do fim. Com os olhos fixos naquele, olha irmãos, naquele que é o iniciador e consumador da fé. De quem que ele está falando aqui? Yahshua Micael. Por quê? Porque quando ele estava no corpo do pai dele, também ele, sendo aquele que com seu pai auxiliou ele no início da obra, aquele que começou uma boa obra, há de terminá-la. Ou seja, o iniciador e consumador da fé, Yahshua, ele ainda fala, Yahshua, que em vez da alegria que lhe foi proposta, sofreu o madeiro, desprezando a vergonha, e se assentou à direita do trono de Ial. Considerai, pois, aquele que suportou tal contradição por parte dos pecadores, para vos o quê? Para não vos deixardes fastigar pelo desânimo. Por quê? Aquilo que a gente leu lá, a gente tem lá em Yahshua, Isaías. Depois do trabalho fatigante da sua alma, ele se fartará. Ele quem? A alma. Ial visível, voltando para dentro de Ial. Então o trabalho fatigante da sua alma é aquilo, ele sofre dentro do corpo do seu filho ali, que é o corpo do filho, ali, na condição de que ele sofre para que nós hoje não fatiguemos com isso, porque ele já se fatigou. E nós, só um minuto, e nós aqui agora olhamos para isso, olhamos para o mestre, para não termos o quê? Passar por mesma coisa. Não precisar passar pela morte, entende? Não precisando enfrentar a morte desse corpo, matéria, porque ele enfrenta pelos seus. Mas os seus não dão ouvido, não aceitam. Já os 300 dão ouvido, aceitam, e por isso são exortados, porque como a filhos ele exorta. Irmão Robson Magel. Só queria um versículo, porque ele ia falando sobre a exortação. Você vê que no Espírito... Fala bem alto, irmãos. Eu só queria ler aqui, ainda falando sobre a exortação que você está falando. E o Espírito, através de Paulo, ele fala ainda aqui em Efésios 4, no 13, ele fala assim: como prisioneiro do mestre, rogo-lhe, quer dizer, exorto-vos, né? Que vivam de maneira digna da vossa vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Faça todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo que prepara. A unidade que é corpo, alma e Espírito. A unidade do Espírito. O que é a unidade do Espírito? A unidade do Espírito é a fé. É a fé. Por quê? Quando nós nos apoiamos na fé do grão de mostarda, nós temos o mesmo Espírito compartilhado. Exatamente. Oi, irmão. Irmão Edgar. Dentro desse perguntamento aqui, está falando assim, com os olhos fixos naquele que é iniciador e consumador da fé. Isso. Yahshua, né? Isso. Que em vez da alegria que lhe foi proposta, sofreu no madeiro, desprezando a vergonha,
aqui ele está falando que ele desprezou, quando ele estava lá no deserto, Satanás veio tentá-lo. Ele desprezou o que Satanás falou para ele fazer, para que ele, né? E aqui a vergonha aqui é Lúcifer, não é? Aqui no caso aqui. Para mais ou menos. Aqui no caso aqui, quando você pega aqui, ó, versículo, vamos pegar do 1. Portanto, também nós. Por que também nós? Também nós vamos passar pela mesma situação. Calma. Vão ser provados. Isso, é um caminho que lhe é proposto para cada um. Para ele foi proposto passar pelo emadeiramento, né? Nós também tem um caminho a ser proposto. Por isso que ele fala: portanto também nós, como tal nuvem de testemunhas ao nosso redor, rejeitando. Quando ele fala nuvem de testemunha ao nosso redor, ele está falando de quem? Visível. Que ele, como nuvem, ali na condição, ele é testemunha e sabe o que estamos enfrentando e passando. E ele, que sonda todas as coisas, nos vê. Entendeu? Através dos olhos enviados por toda a terra. Aí fala: ao nosso redor, rejeitando todo o fardo e o pecado que nos envolve, corramos com perseverança para o exame, a prova que nos é proposto. Não é fugir dela, é correr para ela, enfrentando, com os olhos fixos naquele que é o iniciador. O iniciador, a gente lembra, e ao visível, o iniciador da salvação, a alma, no corpo do seu filho Yahshua, e consumador da fé. E o consumador da fé, porque através daquele que também está no corpo de Yahshua, nós temos o exercício da fé, porque a fé é como grão de mostarda. Aí fala, irmão, consumador da fé e Yahshua, aí ele fala que em vez da alegria, porque depois do trabalho fatigante da sua alma, não teve alegria, que lhe foi proposta, sofreu o emadeiramento, desprezando o que? A vergonha. Aí você pega aqui, na King James, Filipenses, Hebreus 2, Hebreus 12, aqui também está desprezando a vergonha. Por quê? É porque tem uma tradução que fala outra palavra. Mas eu vou explicar aqui. Por quê? Aquilo que ele enfrentou, quando fala assim, irmão, a morte no madeiro. Quando você pega Marcha, Moisés, ele explica que o homem que é digno de vergonha para enfrentar a morte, será a morte de madeiro. Sim. Então, como um israelita, ele estava enfrentando uma morte vergonhosa. Porque aquele que estava dependurado do madeiro é um ato de vergonha, conforme a lei de Marcha. Mas ele despreza isso, entendendo que ele passa por essa vergonha para nos dar a vida, e vida em abundância. Entendeu? Porque ele não condiciona uma vergonha que ele está passando aqui com alguém, ele condiciona a lei. A lei mostra que o madeiro é vergonha, mas ele despreza isso e fala: eu preciso enfrentar esse madeiro, para que a minha criação por completo não é que ele fala assim, que a minha criação por completo tem a redenção através do meu sangue derramado pelo corpo do meu filho. Entendeu? E por isso que é os dois, no início da obra e no final. No início e no final. Por que no início e no final? No início, lá na criação, os dois, papai Yahweh visível e papai Yahweh, na criação. E como foi os dois que criou? E essa humanidade perversa
não quis seguir a lei, a ordem, a prescrição, a regra, já que é os dois que criou, vocês que cuidem. Aí o Ial Supremo falando, ou seja, então, Ial visível, ele adentra dentro do corpo do filho, para mostrar que é os dois trabalhando, desde o início até o fim, os dois, entendeu? E aquele corpo que morre é um corpo da terra, um corpo que nasceu na terra, 100% homem, para que o sacrifício de um homem recupere e traga redenção para os homens. Então, como que ele tem que enfrentar isso? Com vergonha. Qual vergonha? O madeiro. Porque para o israelita, a morte de madeiro é uma vergonha, vergonhoso. Tanto é que você vê 2 ladrões lá do lado dele. Entende isso? Então ele despreza aquela vergonha. No meio de 2 ladrões, ele fala: eu estou aqui no meio de 2 ladrões. Eu não sou ladrão, mas eu estou aqui porque essa humanidade perversa não entendeu desde o início. Porque se eles soubessem quem estava ali, não teriam emadeirado o mestre da glória, o rei da glória. Compreende isso, irmãos? Almeida fala afronta. Hã? Almeida fala afronta. Afronta? Mas não é afronta, a vergonha é a certa mesmo. É porque tinha uma outra palavra, não sei se é desprezo, desprezando. Humilhação. Isto, a humilhação. Entendeu? Porque é humilhante. Vocês compreendem, irmãos, isso? Como que é maravilhoso? Claro, pode falar. Só quero que você fale alto. Em Filipenses 2:7 fala assim, ó: mas esvaziou-se a si mesmo e assumiu a condição de servo, tomando a semelhança humana. Isso. Achando em figura de homem, humilhou-se e foi obediente até a morte do madeiro. Ou seja, a vergonha. Entendeu? É 100% homem. 100% homem. Né? Então tá, vamos lá, vamos continuar. Aí fala assim, ó. Parte B do versículo 2. E se assentou à direita do trono de Ial. Considerai, pois, aquele que suportou tal contradição, por parte dos pecadores, para não vos deixar desfatigar pelo desânimo. Vós ainda não resististes até o sangue em vosso combate contra o pecado, porque ainda não tinha, eles ainda estavam enfrentando. Aí ele fala: vós esquecestes a exortação que vos foi dirigida como a filhos? Como a filhos. Meu filho, não despreze a correção do mestre, não desanime quando ele te repreende, pois o mestre educa a quem ama e castiga a quem acolhe como filho. É para a vossa correção que sofreis. Aí ele fala: Ial vos trata como filhos, Ial vos trata como filhos. Qual é, com efeito, o filho cujo pai não corrige? Se estáis privados da correção, da qual todos participam, então sois bastardos e não filhos. Então, ou seja, o que é melhor? Ser corrigido. Exato. Agora, aqueles que agora não aceitam a exortação, a correção, são filhos? Não, são bastardos. Nós tivemos nossos pais, segundo a carne, para olha isso aqui. Nós tivemos nossos pais segundo a carne para nos corrigir. Está falando de 1 Coríntios 15,
o primeiro Adão. Assim como veio Adão, assim também são todos filhos de Adão. Aí fala: nós tivemos nossos pais segundo a carne para nos corrigir e os respeitávamos. Não haveremos de ser muito mais submissos ao Pai dos Espíritos. Viu? A fim de vivermos, porque ele está falando daquele que dá a vida. Quando fala Pai dos Espíritos, é aquele que adquiriu a plenitude do Espírito de Al, que repousará sobre ele o Espírito de Al e as suas o quê? E as suas manifestações. Então ele tem a plenitude. Então se submeter a este que tem o Espírito, que ele é pai deles, viu? Ele se tornou pai deles. E é pai em letra maiúscula. Exatamente. Aí fala assim, ó, versículo 10 de novo: pois eles nos corrigiram por pouco tempo e segundo o que lhes parecia bem, e ao porém nos educa para o nosso bem, a fim de nos comunicar sua santidade. O que significa a fim de nos comunicar sua santidade, irmão Moreira? A fim de nos comunicar sua santidade. Para sermos igual a Ele e procedermos igual a Ele e manifestar o mesmo. Para participarmos da mesma santidade. Da mesma santidade. Pois sem santidade é impossível ver aí, lembra? E sem santidade, exato. Então nós vamos ver Ele. Por isso exatamente, porque sem santidade é impossível ver aí algo. Eu lembrei daquela passagem que é isso mesmo. Estava lendo aqui que a gente respeita nossos pais carnais. Isso. Mas ainda devemos respeitar e temer o Pai espiritual. Aí eu lembrei aquele temer não aquele que mata só a carne, mas mata a carne, o espírito e lança no fogo, no lago de fogo. É isso mesmo, temer a esse. Porque temer aquele que mata a carne, nada pode fazer contra a alma e o espírito. Mas temer aquele que pode fazer contra a alma e o espírito. Aí que é o problema, né? Temer a esse. Versículo 11: toda correção com efeito no momento não parece motivo de alegria. Irmãos, quando recebemos a exortação, no primeiro momento é ruim, dói. Aí chega em casa e fica rindo, porque algo falou na boca do papai. É isso mesmo. Quando você entende isso, meu irmão, você sabe por que você entende isso? Eu vou te explicar por que você entende isso. Não. Porque eu tenho temor, né? Porque é sábio porque tem um temor, certinho. Mas você sabe por que você entende isso? Porque você é filho. Porque se a pessoa não é filho, ela não aceita. Significa que ela não é liberta, significa que ela não tem o espírito compartilhado. É simples de discernir essas pessoas. Foi exortado, não aceitou? É simples. Entendeu? Por isso que falou que é bastardo. E quando fala exortar, meu irmão, não é só do anjo. A exortação é dos irmãos, exortando uns aos outros. E quando o irmão exorta o outro, por algum motivo, aí o outro vai e faz biquinho pro outro. Aí não quer conversar não. Aí vai cumprimentar, vira as costas. Aí, nós, irmãos, que lembre-se que Ial que está sondando. É Ial que está vendo todas as coisas. E isso impede de subir, viu? Com certeza. E impede. Porque não vai ter divisão, atrito nenhum no reino do papai. Não vai ter. Tem que quebrar essas coisas. Isso não pode existir. Ele não vai exortar se a pessoa não tiver feito nada. Exatamente. Oi, amado irmão. Uma vez, só um exemplo, uma vez eu fui repreendido pelo papai, aí isso me bateu bastante, porque eu achava que aquilo não era comigo, que eu não estava agindo daquela forma. Um exemplo. Aí a irmã Jane chegou para mim, Murilo, não fique assim, porque enganoso é o coração do homem. Aí eu fui para casa e comecei a perguntar a Ial, onde é que eu estou errando? Me ensina. Se veio isso é porque alguma coisa o papai quer tirar de mim, então a minha tática é essa. É isso mesmo.
É isso mesmo. Eu, irmão, eu te imito sem a gente saber. Igualzinho o irmão Edgar falou. Irmãozinho, me calo. Entendeu? É a melhor coisa que você faz. Ah, mas eu vou justificar porque isso, porque aquilo. Não, irmão, não quer justificar não. Fica só calado. Vai ser melhor. Olha só. Versículo 11. Toda correção com efeito no momento não parece motivo de alegria. No momento. Mas de tristeza. Depois, no entanto, produz. Não é da noite para o dia. A pedrinha, quando chega aqui no nosso meio, chega cheia de arestas, pontiagudas. Aí tem que ir quebrando. Aí uma com a outra elas vão se moldando. Aí quando bate na pedra principal, aí dói mais ainda. Aí dói. Mas é ali que vai moldando na água cristalina do riacho, da fonte da água, do rio Siloé. Aí chega um dado momento que o atrito já não vai existir mais. Por quê? Ambas estão lisas. E quando isso acontecer, pode ter certeza, vamos subir. É por isso que nós temos um tempo. Tem um tempo determinado para todas as coisas debaixo do sol. E aquele que é dono do tempo estabeleceu o nosso tempo, 1260 dias. E aquele que interpreta o tempo diz, não passará. Percebe? Existe aquele que é dono do tempo, existe aquele que interpreta este tempo, porque ele não deixou ir ao visível e ao invisível, que entregou a revelação, né? Que entregou a obra na condição de ir ao visível, e ao visível que entrega a revelação para Yahshua Mashiach. Ele diz que tudo isso, todas essas coisas, foram para que nós fôssemos nesse tempo agora o que? Experimentados. E ele estabelece esse tempo para falar, vai ser necessário essas pedrinhas lá serem experimentadas. Cada um que tem uma atitude. Cada um que. Os anciãos que estão mais perto, às vezes a gente conhece uma atitude de cada um. O irmão Ronaldo, quando chegou, tinha uma atitude. Melhorou. Precisa melhorar mais. Irmã Adriana, irmão Diauch, irmão tal, irmão, todos nós, sem exceção. Ou seja, é o que? Se você está sendo exortado, dê gratidão ao papai, porque é melhor ser exortado porque você está sendo filho, do que você, e Al fala, não precisa exortá-lo, porque eu já rejeitei. Eu vou dizer a mesma coisa que o papai falou. Eu estou aprendendo. Entendeu? Por isso que quando o papai lhe explicou, ele falou, a exortação é algo bom, não é algo ruim, né, irmã Flávia? Sim. É algo bom. Sim. Dói, mas é necessário para termos o quê? O crescimento, né, irmã Marinalva? Tem o crescimento. A irmã Marinalva, a gente já exortou ela várias vezes, eu também. A irmã, em nenhum momento, mesmo quando ela chegou no grupo, a primeira vez que ela chegou no grupo, que ali ela levou a exortação, ela sempre falou assim, tá certo, meu irmão, fica na paz de Alcha. A gente viu que doeu, mas ela não abriu a boca para questionar, nenhum momento, assim como vários irmãos. Agora você percebe outros irmãos que inclusive já saíram do nosso meio, que ao ser exortado, o que aconteceu? Não aguentou. Ainda ficou falando mal, fez birrinha, fez biquinho, porque esse não era filho. E quem não é filho está sendo tirado do meio. Vai ser tirado. Não adianta. Aí, versículo 11 de novo. Toda correção com efeito no momento não parece motivo de alegria, mas de tristeza. Depois, no entanto, produz naqueles que assim foram exercitados um fruto de paz e de justiça. Viu? Um fruto de paz e de justiça. Oi? Quando fala fruto de paz, está em Gálatas, né? Em Gálatas. Mas justiça não está. Aham. A justiça
Justiça pode ser revestimento, armadura? Justiça é regra. Se revestindo da armadura? Tem que lembrar que a justiça é uma regra. Porque a exortação aqui para produzir um fruto de paz e de justiça. Porque quando você é exortado para a obra da justiça, é porque você não seguiu a regra. A pessoa que não seguiu a regra, que é os princípios, que são as prescrições para o soldado, tem uma regra. Ele é exortado para que aquela regra seja cumprida, seja exercida. Entendeu? As armaduras, elas servem para não termos ataque e influências malignas ao nosso redor e também para... influência vai ter, mas o ataque não vai nos atingir, porque a armadura que protege é a armadura ideal. Então, quando fala ali, qual é a parte da armadura, irmão Leandro, que chama justiça? Então, a couraça ela fica onde? Isso, pode falar alto. Isso. Aí ela serve para tampar o quê? Os órgãos vitais. Percebe? Os órgãos vitais. Então ela tampa toda essa parte, juntamente com o cinturão da verdade. Não é isso? Ou eu estou enganado? É verdade. Ou seja, tudo isso é para quê? Para que essa parte sensível do nosso corpo não seja atingida. Mas quando nós somos exortados além disso. Por quê? Não cumpriu a regra. Ali fala que os servos vistam vestes simples. Aí o cara quer só ostentar. Entendeu? Quer só ficar... irmãos, não é problema usar roupa bonita, não. O problema é aquilo que está no coração. É aquilo que sai, que brota do coração, para a intenção. Porque é o que vai ver sua intenção. Né? Já teve caso no nosso meio, e ainda tem, infelizmente. O irmãozinho está lá usando brinco. Irmão, não é assim que funciona a obra de alma. Brinco não, meu irmão. Brinco é um utensílio que uma mulher usa, não é um homem. Entendeu? Nós não estamos no Egito, nós saímos do Egito. Do Egito que fala, lá nas denominações lá, tinha um que usava, uns, maioria, que era da parte musical. Todo tatuado e todo cheio de brinco. Brinca aqui, piercing e tal. Isso não pode. Não tem nada a ver isso não. Entende? Não, está indo desagradando o espírito de algo. No caso ele não tinha, né? Mas desagrada aí algo. Gratidão, meus irmãos. Vamos só finalizar aqui, versículo 12. Por isso, reguei as mãos, o que? Reerguei. O que é reerguer, irmã Adriana? Mais uma vez. Reerguer, levantar bem alto. Erguei de novo. Reerguer. Você ergueu. Reerguer. Ergueu. Reergue. Mais uma vez. Só que mais alto agora. Acima da cabeça. Reguei as mãos e enfraqueci. Porque senão aquela pessoa que você olha para a pessoa assim, ela está arrastando o chão. Irmão, levanta, que desânimo é esse? Cansar, irmão, cansado, nossa, cansado. A vida, tanto problema, tanta luta, tanta dificuldade. Não, irmão, vou falar uma coisa para você, se alimenta do fruto do Espírito. O fruto do Espírito te dá paz. Lembra lá, aí se exorta na regra, irmão Leandro. Aí se exorta na regra. Qual regra? Autodomínio. Um dos frutos do Espírito é autodomínio. Aí fala assim, reguei as mãos enfraquecidas e os joelhos trôpegos.
endireitai os caminhos para os vossos pés, a fim de que o que é manco não se extravie, mas antes seja curado. Procurai a paz com todos e a santificação, que sem a qual, aí irmão Edgar, sem a qual ninguém verá o Mestre, que é o Espírito. Vigiando atentamente para que ninguém seja faltoso. Olha, vigiando atentamente, é todos nós vigiando uns aos outros, para que ninguém seja faltoso, separando-se da graça ideal, nem haja raiz alguma de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Ou seja, se surgiu qualquer que seja um motivo de amargura, de sentimento ruim entre um e outro, o irmão que sentiu vai no outro e pede perdão. Irmão, me perdoa. Se eu não estou sentindo nada não, mas eu estou sentindo que o irmão está assim comigo, vai nesse irmão e fala: irmão, se eu te causei alguma coisa, me perdoe, dá um abraço nele. Não precisa assim, não precisar ficar exortando sobre isso não, meus irmãos. Chamando os dois, pondo junto. Todo mundo aqui já está entendendo o tempo que nós estamos vivendo. Porque se chegar o tempo da era Filadélfia e estiver com esse sentimento, não vai subir. Não vai subir. Não adianta, não vai subir. Então aconselho-te a ir até essa pessoa e se arrepender e pedir perdão, mesmo você não tendo cometido erro. Vai lá e peça, entendeu? Para você auxiliar esse irmão a não cair na tribulação, porque muitos que conduzem a justiça serão como as estrelas do céu. Conduzir a justiça é as regras também, é falar assim, mesmo sabendo que aquele irmão, aquela irmã está com raiva de mim, eu vou lá, eu não estou, mas eu estou sentindo que ela está indiferente comigo. Irmão, o que está acontecendo? Por que você está indiferente comigo? Não estou não, olha, de qualquer forma, me perdoa se eu fiz alguma coisa. Pronto. Ali você ajuda aquele irmãozinho mais fraco, aquela irmãzinha mais fraca, a ser o quê? Mais atenta às coisas de alto. Aí fala assim, versículo qual? 15. Vigiando atentamente para que ninguém seja faltoso, separando-se da graça ideal, nem haja raiz alguma de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam o quê? Contaminados. Nem haja impuro algum, ou profano, como foi Esaú, a qual por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura. Por que ele fala isso? Porque nós somos primogênitos, e não podemos vender a nossa primogenitura. Sabeis ainda que em seguida, querendo herdar a bênção, olha só, mesmo ele querendo herdar, foi rejeitado, pois não achou lugar para o arrependimento. Olha aí, não achou lugar para o arrependimento, embora com lágrimas tivesse procurado. Aí a gente finaliza aqui fazendo o link aqui, abre aqui em Lucas. Embora com lágrimas. Lucas capítulo 13, página 1814, versículo 25. 1814. Uma vez que o dono da casa houvesse levantado e tiver fechado a porta, e vós de fora começardes a bater, dizendo: Mestre, abre-nos, ele vos responderá: não sei de onde sois. Então começareis a dizer: nós comíamos e bebíamos na tua presença, e tu ensinaste em nossas praças. Ele, porém, vos responderá: não sei de onde sois, afastai-vos de mim, vós todos que cometeis injustiça. Fazendo o link lá com o ato de injustiça. Vai chorar, querendo adentrar a porta, mas foi fechada, e mesmo com lágrimas, não vai entrar. Aí ele vai falar: vou ter que enfrentar? Este terá que enfrentar a tribulação, né? Então, que no nosso meio não haja nenhum desse tipo de sentimento, porque se houver, vai fechar a porta para esse. É incrível o que você está falando, amado irmão. Nós estivemos ontem lá com o irmão Anderson, e o irmãozinho pegou e questionou com relação a alguma coisa que ele não estava sendo bem, vamos dizer assim, quisto, a palavra dele estava, e nós pegamos e falamos a mesma coisa que o irmão está falando. Irmão, isso aí às vezes não é Ial falando contigo, que tem alguma coisa em você que ele quer tirar.
né? E aí nós pegamos e falamos, olha, você tem que ir, né? Ao invés de você ficar com esses pensamentos, vai, abraça a pessoa com quem teve esse... Abraça, dá um beijo nele, né? E pede perdão. Você tava, o Moan estava falando que estava com isso? Nós estávamos lá e tinha um irmãozinho que estava falando tá, entendi. Aquela situação que o irmão passou. Entendi. Entendeu? E aí nós pegamos e falamos justamente o que o irmão está falando. Aí você não pode ter isso no seu coração, não, porque isso aí provém do espírito, não é de alma. Com certeza não. Então tem que tomar cuidado. É muito sério essas coisas, né? Aí fala versículo 28. Lá haverá choro. Lá haverá choro. Lá haverá choro. Por quê? Fazendo o link lá. Aqueles lá como Esaú que vendeu a sua primogenitura por um prato de lentilha. Ficaram desatentos. Não se preocuparam com a primogenitura. Não ficaram atentos às obras, à regra de justiça. E como Esaú, com choro, ainda quis herdar de novo a primogenitura. Mas conseguiu? Não, foi rejeitado. A mesma coisa aqui, lá haverá choro. Viu? Fazendo link lá direto. É muito sério isso, meus irmãos. Muito sério. Por isso que a gente tem que nos ajudar, meus irmãos. Você vê o irmão triste, você não pode fechar os seus olhos. Você precisa chamar um ancião. Irmão, estou vendo ele ali triste. Só quando a situação for mais séria. Algo diferente. Agora, você vê o irmão triste, cabisbaixo, pensativo. Os irmãos têm que ter essa unidade, essa compreensão. Pedir algo para falar, me mostra isso. Os irmãos às vezes vêm para a reunião e termina a reunião, os irmãos já vão embora, igual um tiro, some da reunião. Conversa com os irmãos, se interage. Porque para que você vai voltar para casa rápido? Sendo que a palavra fala, não se apresse em deixar a sua presença. Fica um tempo, conversa, compartilha com os irmãos, conheça o irmão, conheça a irmã. Nosso objetivo aqui é estar um com o outro. Unânimes. Porque vai chegar um tempo, meus irmãos, que a gente vai estar junto o tempo todo. Eu sou a fim de chegar em casa logo para dormir. Aí chega lá em cima lá. E aí? Não, irmão, já reuni demais. Agora eu vou para casa descansar. Como assim? Não é assim. A gente está sendo treinado aqui embaixo. Gratidão, papai? Gratidão. Esquenta motores, né? A passagem Provérbios 13 fala, né? Provérbios? 13, 24. Lê bem alto. Quem poupa a vara, odeia seu filho. Aquele que o ama, aplica e disciplina. O justo come e se farta. Isso. O ventre dos ímpios passa fome. A sabedoria, aí no 14 fala, a sabedoria edifica sua casa. A insensatez a derruba com as mãos. Isso. Quem anda na retidão teme a Iau. Isso. Quem se desvia dos seus caminhos o despreza. Isso. Entendeu? Gratidão, papai. Gratidão. Vamos finalizar no nome de Ausch, para a gente invocar, né? Gratidão, papai. Grato a Yahshua, grato a Yahweh. Grato a Yahshua, grato a Yahweh. Grato a Yahshua, grato a Yahweh. E assim seja feita a vontade do papai Yahshua. Gratidão, papai.